A paz do Senhor. Continuamos hoje com o estudo do livro de Romanos, a epístola de Paulo à igreja de Roma. E aqui nós temos um contexto de igreja de Roma, não como a igreja católica crê. A igreja de Roma que nós cremos aqui é uma igreja fundada por cristãos, aqueles que haviam se convertido ao cristianismo. Pedro não era o bispo de Roma, Pedro não era o líder dessa igreja, porque nós vemos que Paulo, ele faz uma série de saudações aos cristãos que estavam em Roma, e ele não cita o nome de Pedro. Se Pedro fosse o bispo, se Pedro fosse realmente o principal, o pastor de Roma, o seu nome com certeza seria citado. A carta de Paulo para os romanos é uma carta que vai ser crucial para o cristianismo. E ela é tão importante que ela é chamada, inclusive, do Evangelho de Paulo. Paulo não escreveu o Evangelho porque os evangelistas foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a importância dessa carta que Paulo escreve para os romanos é tão grande que ela é comparada a um evangelho. E o que vai ter nessa carta? Qual é o âmago dessa carta de tão importante para os cristãos? A carta aos romanos, ela vai falar especialmente da graça. E muitas pessoas pensam, eu estou no tempo da graça, eu estou na graça, se referindo a uma analogia com o Novo Testamento. Se eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento. Então, eu estou deixando o Velho Testamento para trás. Só que se você observar no Antigo Testamento, o Velho Testamento, você vai ver que a graça de Deus já é presente. Se nós observarmos no Éden, a criação do homem, Adão e Eva, você vai ver que eles vão obter tudo pelo quê? Pela graça. A graça de Deus vai alcançar Noé, vai alcançar Moisés, vai alcançar aqueles homens do Antigo Testamento, e eles vão ter experiência com a graça de Deus. Qual é a diferença da graça de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento? A graça de Deus no Antigo Testamento, para ela ser manifesta, para ela se manifestar, havia uma série de regras. Era uma graça condicional. Condicional por quê? Porque estava condicionada a festas, a sacrifícios, a determinadas regras que os homens, os judeus no caso, deveriam cumprir. Era condicional porque se condicionava a esses comportamentos. O que acontece com a graça no Novo Testamento? Por que a gente vê uma evidência maior da graça no Novo Testamento e principalmente no livro de Romanos? Porque a graça no Novo Testamento, ela está concentrada na figura de Jesus Cristo. Ele vai substituir aquelas festas, aqueles rituais, aqueles sacrifícios que eram ordenados lá atrás, para os quais, se você não os fizesse, você não ia alcançar a graça. Mas agora, a graça ela tem uma nova representação. Com a figura de Cristo, ele vai substituir o sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é aquele que se apresenta como um sacrifício vivo, para que nós tenhamos, acesso ao Pai, acesso ao Senhor. É por isso que nós temos, assim, o acesso a Deus. Em Romanos 6:23 vai estar escrito: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o dom de graça, o dom que vem de Deus, sem que você faça nada por ele, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o versículo de Romanos 6:23, ele vai tipificar e concentrar bem o que Paulo vai querer falar aos romanos e também aos outros que vão ler, porque não é exclusivamente para os romanos essa carta, essa epístola. Ela vai ser direcionada para a igreja dos romanos, mas ela serve para nós hoje. Ela, ao longo da história, vai ser útil. Nós já vimos que tanto Martim Lutero como Santo Agostinho, para os católicos, eles vão ser impactados, ter acesso a essa graça, a esse choque que eles levam quando leem o que é de graça. O salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado é a morte, a separação entre Deus e os homens. Isso é o natural. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Isso é o natural do homem. Todo mundo peca. Só peca um assassino, só peca um adúltero. Cada pessoa, Jesus Cristo ele exemplifica isso quando ele fala, olha, quando você chama o seu irmão de raca, de tolo,
é a mesma coisa que você estivesse o assassinando. Quando você olha para uma mulher, para um homem com um desejo ilícito, é a mesma coisa que você estivesse adulterando. Jesus, ele fala isso porque a intenção do coração, ela já é pecaminosa. O pensamento já é pecaminoso. Então, quem que pode se salvar? Pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, ninguém poderia se salvar. Mas isso está bem escrito e bem explicado na Epístola aos Romanos. Olha, o salário do pecado, o resultado do pecado, o que você vai receber como pecador é a morte. A morte é a separação entre Deus e o homem. É o corte da ligação entre Deus e o homem. É o corte dessa ponte. E você pode ser salvo como? Quem que vai salvar? Ele é um dom gratuito, você precisa entender que é um dom de graça. É de graça sois salvos. De graça, vocês têm acesso a Deus, nós temos acesso a Deus. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, que se sacrificou por nós. Então, um outro versículo que vai ser também crucial para que nós entendamos é o versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 27, vai até o 28. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Paulo está aqui anulando a lei? Não, ele não está anulando a lei. Só que ele está dizendo que não adianta você praticar a lei se você não tiver fé em Cristo Jesus. Não adianta você se ater à lei, a minúcias, como muitas pessoas gostam. Muitas pessoas são muito legalistas, gostam de falar, mas tinha que ser assim, mas você não pode dar um passo aqui, você não pode sentar acolá, você não pode se vestir assim, você não pode usar isso, você não pode falar essa palavra, você não pode fazer isso, não pode, porque elas estão atentas ainda à lei. E Paulo diz, mesmo que você observe toda a lei, não adianta, você não vai ficar orgulhoso por causa disso. Eu observo toda a lei, por isso eu sou salvo, não. Você pode observar a lei por obediência. Há um Cristo que te ensina o caminho. Há um Deus que te orienta. Mas não é isso que vai te salvar. Não é a caridade que vai te salvar. Não é a bondade que vai te salvar. Não é nada disso, nada exteriormente. Uma aparência de crente, uma cara de crente, uma Bíblia embaixo do braço, um terno bonito, uma saia bem comprida, uma cara lavada que vai te salvar. O que vai te salvar é a fé. Pela fé nós somos alcançados, pela fé nós somos salvos. E isso é gratuito, isso é graça. A graça, ela é gratuita. A graça, ela é dada, ela é concedida por Deus, ela não é comprada por nós. Não adianta nós acharmos, eu vou dar um dízimo enorme na igreja e eu vou obter salvação. Não existe preço para salvação. O preço foi pago lá na cruz do Calvário e foi preço de sangue, que nem eu nem você podemos pagar. Porque esse preço de sangue foi pago por alguém que era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. E Paulo, ele vai explicar isso na epístola. Qual é então a ideia principal da epístola aos Romanos, dessa carta aos Romanos? Cronologicamente, ela foi escrita depois de Coríntios. Ela foi escrita por volta de 57. Já não era Cláudio, o imperador de Roma, aquele que tinha expulsado os judeus de lá. Já era Nero, o imperador, quando ele escreve essa carta, e ele demonstra o desejo de estar em Roma. E essa carta foi escrita depois de Coríntios, depois de Gálatas, depois de Tessalonicenses. Mas a ordem dela na nossa Bíblia é logo após Atos, porque a organização da Bíblia foi feita dessa maneira. Então, Paulo, ele vai nos falar da graça. Se você ler todo o livro de Romanos, você vai ser impactado pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que ele nos chama e nós não precisamos ter atributos especiais, ter nada de especial. Por quê? Porque é de graça, porque é dom de Deus, porque é enviado do céu. E assim nós temos acesso ao céu, acesso a Deus, acesso à salvação. Amém? Vamos ler então a carta de Paulo aos Romanos. Eu convido você a ler, a refletir sobre ela, a entender o que está escrito. Como é que a gente entende o que está escrito? A gente ora, o Espírito de Deus nos revela, a gente estuda.
mas o principal é o Espírito de Deus, que vai nos direcionando na leitura. Amém? Eu espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você e que você receba a graça de Deus e perceba que não é preciso você ralar o seu joelho, você se cortar, você fazer sacrifício humano, exacerbado, exagerado. Sabe por quê? Porque a salvação é de graça. É isso que Paulo está dizendo para os cristãos. Olha, é de graça, é dom de Deus, é dom gratuito. Olha, vem dele. Amém? E ela é atual para nós, que nós precisamos entender isso. Nós temos que obedecer não para ser salvos, mas porque somos salvos. Por que somos salvos? Porque somos alcançados, porque temos a graça de Deus. Por isso entendemos que precisamos obedecer. O que está descrito na lei e o que está descrito no que Jesus nos ordenou. Que ele baseou e condensou, resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Compartilhe o nosso estudo, curta, comente e ore por nós, ore pela Igreja Avivada da Glória de Deus, continue nos acompanhando, que você vai ser muito abençoado, porque o pouquinho que a gente aprende, o pouquinho que a gente sabe, não vai fazer morada no nosso coração e não vai ser esquecido, amém? Que Deus abençoe você poderosamente e até semana que vem.